Simbora, porque tem bastante coisa pra gente conversar sobre esse livro. Oi, aqui é a Stephanie, você está no canal Mundos Impressos, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a distopia Eu que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman, uma autora belga de origem judaica, que finalmente veio traduzida aqui para a PTBR, para a gente poder se deparar com um daqueles livros intimistas que eu costumo pensar que ainda bem que eu não passei a minha vida sem conhecê-lo, sabe? É um livro realmente, ele tem um ritmo mais lento, mas ao mesmo tempo é um ritmo muito envolvente. E o que nos envolve, inclusive, desde a sinopse, porque a gente vai se deparar com uma história que apresenta 40 mulheres prisioneiras numa espécie de jaula que tá mais ou menos ali num bunker, num porão, e tudo fica ainda mais misterioso quando a gente percebe que elas estão sendo monitoradas. Os guardas dessas mulheres são homens armados que mal falam com elas, esses homens mal têm expressão, sabe? De certa maneira, o único jeito com que eles se comunicam com essas mulheres é na maneira com que eles entregam comida e água para elas, e coisas extremamente básicas, porque elas até vivem num ambiente muito precário. Elas vestem trapos, os artefatos com que elas usam para cozinhar, para dormir, é tudo muito precário, tudo muito velho, sabe? Fora de uso, mas é tudo que elas têm. Só que aí, certo dia, nesse meio dessa rotina, porque digamos que essas mulheres, elas não sabem como chegaram ali. Elas têm memória do mundo anterior, do mundo tradicional, como a gente conhece. Algumas memórias elas divergem um pouquinho, mas elas têm ali uma base comum. Então elas meio que se habituam a essa nova rotina, porque faz 1000 anos que elas estão lá dentro. E no meio dessa rotina acontece uma coisa muito extraordinária, que é uma espécie de sirene que toca extremamente alto. E aí, de repente, no momento exato, tá? Em que um desses guardas estava ali, literalmente colocando a chave na jaula para passar comida para elas, eles ouvem essa sirena e eles saem correndo, como se eles estivessem fugindo, como se essa sirene fosse uma espécie de alerta. E aí elas se aproveitam da chave que tá ali na porta, né, da jaula, para finalmente saírem dali e ver, legal, a gente tá livre, a gente vai descobrir a vida. Só que aí quando elas chegam, elas vão subindo, né, milhares de escadas. Por isso que eu costumo pensar que não é num porão propriamente dito, eu costumo pensar que é uma espécie de bunker, porque ele dá aquela sensação de proteção no subsolo, porque é uma coisa muito metálica, sabe? É algo muito à prova de sons. A gente percebe com as palavras que a autora ela usa para descrever o ambiente. Então elas acabam saindo desse bunker e elas percebem que talvez elas não estejam nem no planeta Terra. E tá, mas vamos lá. Dentre essas 40 mulheres, que até então eu estou falando para vocês que 39 delas têm a memória do mundo tradicional, uma delas, digamos que é especial, que é também a nossa protagonista sem nome. Por que ela é especial? Porque ela não tem memória do mundo anterior, justamente porque ela foi levada para esse bunker extremamente nova. Então ela não teve memória de vivenciar, ela não teve tempo de vivenciar o mundo, ela não teve tempo de saborear as coisas que até então para aquelas mulheres se tornou quase como uma lenda, como uma miragem, sabe? Algo inexistente. Tanto que certas passagens dá até para questionar, poxa, será que isso existia mesmo? Ou se isso foi fruto de um sonho, e isso foi fruto de algo que eu criei na minha cabeça, de tanto tempo que elas estão inseridas naquela realidade. Tanto que essa nossa protagonista sem nome, ela também, a gente percebe que os trejeitos dela são muito diferentes das demais. Inclusive, eu vou até ler uma passagem para vocês, que é logo o início do livro, ele contextualiza bem essa história. A protagonista contando que durante muito tempo, os dias se sucederam sempre do mesmo jeito. Mas depois eu comecei a pensar, e tudo mudou. E isso contextualiza tanto com a vida, e eu disse para vocês, né, que é uma narrativa bem intimista, bem reflexiva, eu diria que até de certa maneira
filosófica. E o que é a vida, se não esse momento que a gente está vivendo, nada incomoda, só que de repente você começa a refletir sobre uma situação específica e aquilo te causa um estranhamento que você espera, né? E para assim e fala, pera, tem alguma coisa aqui. E a gente tem muito essa tomada de consciência, a gente tem esse estralo junto com a protagonista, mesmo que de certa maneira a gente saiba tudo o que tem aqui, sabe? Então é um livro muito tocável, muito sensível, e que eu diria que até a profissão da autora, da Jacqueline, que ela foi psicoterapeuta, psicóloga, alguma coisa do gênero, acaba auxiliando em toda essa reflexão acerca da mente humana e da tomada de consciência. Porque a gente percebe essa protagonista totalmente diferente daquelas 39 mulheres, sendo que elas, teoricamente, estão há 1000 anos juntas, ali se desenvolvendo juntas, no processo de maturação juntas. A diferença é justamente somente a base, a maneira com que foi a origem delas, a descoberta que essas tiveram, que essa não teve. E talvez o fato de ela não ter nome, ainda que seja uma coisa ali que no livro tem uma resposta de que as 39 mulheres não vê utilidade em dar um nome para essa menina, porque teoricamente não vai fazer diferença. Só que é um recurso literário que eu sempre bato na tecla com vocês, que é extremamente importante. Que quando a gente tira o nome de um personagem, a gente tira a identidade dessa pessoa. E talvez essa protagonista não tenha nome justamente para passar essa sensação de que ela não tem identidade, ela não tem noção do mundo, sabe? Diversos momentos ela pergunta coisas básicas para as outras mulheres, do gênero, como é menstruar? Ou então, como é amar alguém? Ou então, como que é a rua? Como que é um semáforo? Como é tal coisa? Porque elas começam a fazer descrições do mundo, por exemplo, ela tá conversando com outra mulher e a outra mulher fala, e aí eu dirigi pela cidade, o semáforo tal, e ela não tem noção das coisas, por exemplo, o que é dirigir? O que é um semáforo? E pra gente acaba se tornando coisas óbvias, porque é algo do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então esse livro faz a gente pensar bastante sobre o quanto o texto, a fala, a linguagem, ela passa conhecimento, às vezes de um jeito muito mais primordial do que a gente espera. E quando eu falo de linguagem, de texto, eu falo de uma coisa que vai muito além do escrito. Justamente porque muita coisa que ela aprende do mundo é através da fala dessas 39 mulheres. E isso me lembra até mesmo como eu comentei com vocês sobre como Tristão e Isolda, que é um clássico, super clássico da literatura, foi escrito. Tem análise para vocês aqui no canal, vou linkar. E Tristão e Isolda, por exemplo, foi um livro da literatura que a gente não gosta de nomear um autor. Porque a gente costuma dizer que foi um livro escrito a muitas falas. Que era um daqueles livros, porque antigamente, né, 1000 anos lá, medieval, não existia essa coisa do escrito, do impresso, etc e tal. Então as histórias eram contadas através da fala, da narrativa. Então é um livro que ele foi escrito a 1000 falas, porque vinha aquele momento da fogueira, as pessoas se reuniam e elas contavam e passavam aquela história, e consequentemente passavam aquele conhecimento adiante. Então, de certa maneira, tudo que essa protagonista teve de conhecimento, grande parte, né, porque a gente vai ter ali um segundo caminho na narrativa, grande parte do que ela adquiriu de conhecimento foi através desse texto falado, desse conhecimento passado de boca em boca, que muitas vezes a gente não para pensar que existe, mas talvez o nosso maior conhecimento venha da fala, da linguagem. Tanto é que quando a gente está em sala de aula, ali no momento da alfabetização das crianças, a gente costuma pensar que é muito importante a gente levar em consideração o que as crianças trazem de conhecimentos de mundo, que são conhecimentos prévios, além do muro da escola. E é justamente aquele conhecimento que se originou da vivência, e não de um conhecimento teórico propriamente dito. Entende? São coisas que você mesmo que está me assistindo pode ter aprendido com a vida simplesmente por viver. E esse livro, ele mostra todo esse movimento de descoberta de mundo
dessa protagonista que não tem noção de nada, tudo para ela é muito novo. Porque essas 40 mulheres, quando saem desse bunker, elas iniciam uma busca ali por vida, por outras pessoas, porque até então elas não veem nada. É tudo um monte de nada, como se fosse um grande deserto. Entende? Tudo muito igual, mas elas ainda precisam sobreviver, então elas precisam entender o que está acontecendo ali. Então essa protagonista, as mulheres, as demais mulheres, elas meio que se rendem, porque para elas não tem esse artefato, esses elementos surpresa, porque para ela já tá ali tudo sem resposta, ok, paramos ali. Mas essa menina não, a gente percebe que ela tem um interesse ali de entender o que tá acontecendo. Tanto que ela é muito insistente com essas mulheres de até mesmo a ensinarem ler e escrever. Porque essas mulheres, quando elas foram sequestradas, ou o que quer que tenha acontecido com essas mulheres, elas já sabiam ler, já sabiam dirigir, tinham emprego, algumas tinham famílias. Essa guria não, então ela pede, pô, me ensina a ler, me ensina a escrever, isso que vocês falam, parece que é tão importante. O que é isso? Me ensina. Então a gente se depara bastante com essas questões de como se origina o conhecimento humano, como se origina o pensamento humano. Será que a gente realmente não estaria nessa mesma situação se a gente não tivesse se despertar, essa tomada de consciência? Isso que ela falou nessa frase que eu li para vocês de tava tudo normal, era uma grande rotina, mas aí eu comecei a pensar e tudo mudou. E quantas vezes a gente não se depara nisso, né? De que a gente começou a... Eu tenho um divisor bem grande, assim, de águas na minha vida, que eu costumo dizer. Eu separo muito a minha vida antes e depois de ler Revolução dos Bichos, do George Orwell. E eu me senti exatamente assim. Que eu vivia em outro planeta, e aí eu li a Revolução dos Bichos, e tudo mudou. Esse livro, ele foi uma tomada de consciência para mim, sabe? E é livro genial, né? Enfim. Mas aí tem várias percepções. O livro eu que nunca conheci os homens, de certa maneira ela conheceu, porque ela via aqueles guardas, só que ela não sabia qual era o tom da voz deles, porque eles não falavam. Ela não conhecia os trejeitos, ela não conhecia como era a vivência com os homens. Tudo que ela tinha era através dos conhecimentos que essas mulheres passavam para ela. E aí a gente tem bastante também essa questão do que é ser mulher, porque de certa maneira ela não vivenciou coisas que nós inseridas aqui no mundo e que tem outros gêneros, a gente vivencia. E também ela nunca sequer menstruou. Então ela tem bastante esse valor do que é ser mulher, de como que ela se compreende ser mulher, ou se ela realmente entende o gênero feminino, ou se ela simplesmente está vivendo porque não tem outros gêneros ali, pelo menos não que ela conheça, não que ela tenha vivenciado para ela conseguir fazer certa diferenciação. Outro ponto também extremamente interessante da obra, e aí puxando um pouco para aquela questão da origem da autora, é que tem um valor, de certa maneira, simbólico nessa questão do bunker, nessa questão de prisioneiros, que também é uma reflexão possível acerca da narrativa. Por quê? A autora é belga, de origem judaica, como eu comentei para vocês. E durante a Segunda Guerra Mundial, ela sofreu muito, ela precisou fugir, se refugiar. Então, digamos que, de certa maneira, o livro também permite uma reflexão sobre esse bunker como uma espécie de campo de concentração, porque eram pessoas presas, que elas estavam ali divididas em certa hierarquia, porque ali só tinham mulheres. Com o decorrer da narrativa, a gente se depara com bunkers que tem homens, por exemplo, mas que não tem ali interação, que a gente também não consegue saber ao certo se tem uma divisão, porque como esse livro é narrado pela protagonista, como ela desconhece as questões de gênero, de classe social, econômica, etc., ela não consegue passar para nós leitores se tem ali também um recorte hierárquico. Por exemplo, são homens só negros? São homens judeus? São homens homossexuais? Quem são esses homens? Também fica ali no ar. Então, por isso que também é permitido essa reflexão acerca de campos de concentração, porque a gente percebe que tem um recorte ali, só que a gente não consegue visualizar que tipo de recorte é esse. E talvez seja uma maneira até da autora
tentar refletir como é que estava a mente dessas pessoas presas, que não tinham perspectiva de sair dali e que talvez quando saíram dali, as poucas que saíram, as poucas que sobreviveram, também tiveram esse momento de estranhamento, de aonde eu estou, o que aconteceu aqui, porque o mundo para elas mudou para sempre, né? Então tem bastante essa questão da busca, porque quando nesses momentos, né, nessas pessoas que fugiram ali da Segunda Guerra Mundial, eles tinham esse movimento de buscar um lugar seguro, e quando eles achavam que finalmente iam encontrar esse local seguro, eles não podiam ficar ali, tinha que transitar para outro. Então a gente vai ter bastante esses elementos, bastante essas metáforas que faz a gente refletir até mesmo sobre a vida dessa autora e como, de certa maneira, talvez ela buscou trazer um recorte ali autobiográfico sobre a vida dela, né? De como foi essa busca dela por um local seguro, de como foi a vida dessas pessoas presa em campos de concentração. E essa maneira com que elas não se reconheciam mais no mundo, que talvez todo aquele conhecimento prévio que elas tivessem, depois de todo esse trauma, eles não tivessem mais importância. Por exemplo, por que eu vou atrás de alguma coisa? Não faz mais diferença, eu já perdi tanta coisa, eu já perdi tanta gente. Então é um livro que eu diria que ele é bem filosófico. Ai, gente, eu amei esse livro, sério, ele é muito bom. Então talvez assim, algumas pessoas achem que o ritmo dele não é rápido o bastante, mas eu acho que ele tem o ritmo certo. Inclusive, eu não acho que o final seja em aberto, tá? Eu acho que o final, ele é muito bem contextualizado. Que o final, quando ela encontra informação, conhecimento, faz com que a gente também reflita ainda mais sobre aquela questão do despertar da consciência que eu comentei com vocês. Então, é um livro que eu amei ter lido. Com certeza é um livro que eu leria de novo e que eu aconselho muito vocês a lerem. O link de compra dele da Amazon vai estar embaixo no box de informações. Se vocês puderem comprar pelo meu link, vai ajudar muito o canal, sem gastar mais nadinha com isso. Mas vocês também conseguem me ajudar clicando aí embaixo no gostei e se inscrevendo para mais vídeos como esse. Vocês já leram esse livro? Sério, se vocês não leram, eu espero muito que vocês leiam. E eu também torço muito para que outros livros da autora venham para o Brasil, justamente porque o pouco que eu li sobre ela, parece que ela tem bastante esse movimento de escrever sobre pessoas que tentam encontrar o seu lugar no mundo. E são temáticas que muito me agradam. Enfim. Gente, muito obrigada por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado desses pensamentos, dessas reflexões. E eu os vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.